Era a minha conta. Pronto. A paz a todos. Vamos começar a nossa leitura com Provérbios, capítulo 2, e vamos ler o versículo 5. Entenderás, então, o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O versículo 6. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. E o 7. Ele provê a sólida sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham sinceramente a Deus. Porque toda sabedoria vem de Deus, né? Quando a gente se acha em dificuldade, principalmente nós que estamos no Ministério Infantil, sempre temos algumas situações que vêm até nós e a gente acha que a gente não tem como resolver, né? Um tema, uma festa, e tudo isso nós temos que colocar diante do Senhor. O que acontece é que nós estamos sempre acostumados a fazer as mesmas coisas. Então a gente ia falar, não, isso aqui já é comum, né? Mas em nossas orações devemos sempre apresentar ao Senhor. E todas as situações, entregar a Deus para que o Senhor nos dê sabedoria para dirigir aquela situação e nos dá criatividade. Porque o ministério do infantil é algo muito criativo. Nós vamos fazer essa oração para a gente iniciar. Nós vamos agora fechar os nossos olhos e nós vamos dirigir os nossos pensamentos a Deus. Porque quem sabe o seu dia foi muito corrido, você trabalhou muito, você ficou agitado, cansado e não conseguiu dirigir aquela oração profunda ao nosso Senhor Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar diante do Senhor, da graça, do poder, da sabedoria que vem do alto. Altíssimo Deus, Papai, nós estamos na tua presença, Senhor, neste momento, dirigindo a ti, ó Deus, as nossas orações, dirigindo a ti, Senhor, os nossos pensamentos. Papai, muitas das vezes estamos na correria e deixamos, papai, de ouvir a tua voz. Mas queremos, neste momento, como Samuel, ouvir a tua voz, sentir o Espírito Santo falar conosco. Estamos numa grande obra, papai. Estamos envolvidos e precisamos que o Senhor, como usou Neemias, venha nos usar nessa obra. Venha, papai, da sabedoria e nos ajudar a nos tornar fortes, como o Senhor usou Davi, para derrubar os gigantes que têm se afrontado, Senhor. São muitos os gigantes que nós temos enfrentado nos últimos dias. E nós só podemos vencer se o Senhor estiver conosco. Papai, eu peço sobre a vida de cada um que tem tirado esses minutos, papai, para aprender um pouquinho da tua palavra. E o Senhor tem nos usado, Senhor Jesus, nessa geração. Eu louvo o Senhor pela vida das tuas servas, que tem feito, Senhor Jesus, o possível e o impossível. Que tem estado, Senhor Jesus, com os corações voltados para a tua obra. Que o Senhor possa usá-las poderosamente. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Renova as nossas forças para essa jornada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Então, hoje, nós vamos iniciar falando um pouquinho. Vocês fizeram a leitura da apostila que eu enviei? Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem pode responder para mim? Para vocês, o que é o Ministério Infantil? Quem pode me responder? Ministério Infantil. Vocês estão envolvidos no Ministério Infantil, né?
Então, o Ministério Infantil é um departamento que a gente tem que fazer com que ele esteja voltado para o ensino. O que acontece? As pessoas estão tão acostumadas com aquele ministério da cópia, sabe? O ministério do Xerox. Ah, alguém fez desse jeito, eu também vou fazer. E isso faz com que as pessoas acabam deixando de se envolver na parte do ensino. Que quando a gente convida alguém para estudar, acho que o Ministério Infantil, ele é só feito de decoração, ele é só feito de brincadeiras com as crianças. Tem tias que ficam assim, eu vou lá para cuidar das crianças na salinha. Sabendo que o Ministério Infantil não é só isso. O ministério que o Senhor nos escolheu é um ministério que Ele colocou nas nossas mãos para ensinar as crianças, para instruir a palavra. Nós temos que saber manejar bem a palavra do Senhor, para que a gente possa ensinar essas crianças. Então, temos que envolver as crianças do Ministério Infantil com a palavra de Deus e levá-las a conhecer a Deus através da palavra, através dos testemunhos, através do amor, porque através do ensino é que nós vamos fazer com que essa criança ela se apaixone pela palavra de Deus. Então ele não pode ser levado de qualquer maneira. Ele tem que ser feito com muita responsabilidade. Só que eu me preocupo muito porque eu tenho visto que a gente anda por aí, eu encontro algumas, não falando em questão de denominação de igreja, mas a gente tem encontrado igrejas que falam assim, a salinha das crianças. Levam as crianças, os pais poderem ter um pouquinho de paz no culto, deixa lá na salinha. Aí você chega lá, tá aquela bagunça. E aí as irmãs que estão ali, elas se colocam no papel apenas de babás de criança. E dentro da igreja, dentro do departamento infantil, não é assim que funciona, não pode funcionar. Tudo tem um planejamento, tudo tem que ser com excelência para o Senhor. Então, a primeiro momento, eu quero que vocês reflitam sobre isso. O que é o ministério infantil para você? Porque se você está nessa obra, o Senhor te chamou para você fazer a diferença e não fazer a cópia. O ministério infantil lá faz isso, então eu vou fazer. Não, você precisa analisar o seu departamento. Onde estão as suas crianças? O que elas precisam? Deve reunir as pessoas que fazem parte desse ministério e com eles discutir o cronograma. Eu penso assim, no começo do ano, reúne o departamento e ali discute, durante esse ano, vamos fazer a agenda. Não porque amanhã é dia das mães, não, vamos fazer uma decoração, vamos fazer uma festa. Não, tem que estar tudo dentro da agenda. Janeiro vai ser feito uma reunião com a liderança. Terça vai ser feito um trabalho de evangelismo. Fevereiro, evangelismo, março. E aí tem que estar dentro da agenda do Ministério Infantil. Porque senão há divisões dentro do departamento, porque daí um chega em cima da hora, alguém havia marcado uma reunião ou marcado uma viagem, não pode ajudar e começa a dar atrito. Bom? Então, próximo passo, nós temos aqui a preparação pessoal para ensinar. Busque. Deixa eu ver, acho que tem alguém que entrou aqui. Um minuto, meninas. Então, vamos lá. Busque de Deus criatividade e sabedoria para ensinar. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todo dá liberalmente. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Procure maneiras de ajudar as crianças a sentir o amor do Salvador. Nos últimos dias, nossas crianças estão sofrendo grandes afrontas, irmãs. E nós precisamos anunciar essa palavra de forma que eles sintam esse calor do amor de Deus em nossa vida.
Então, nós temos que buscar de Deus, porque as formas que nós estamos vendo, tem televisão, tem videogame, muitas coisas atrativas para chamar a atenção das nossas crianças. E nós precisamos que o Senhor nos dê maneiras, nos dê ferramentas que venham atrair a atenção dessas crianças, para que elas também possam aprender. Quando eu falo criança, é porque nós estamos focados no Ministério Infantil. Mas a mesma coisa serve para os adolescentes. Se alguém trabalha com criança e adolescente, que tem ministério que une os dois. A adolescente, principalmente, ele tem que estar envolvido na obra do Senhor. Ele tem que estar sempre motivado. A criança, você tem que aguçar os sentidos. Tem que fazer com que ela tenha curiosidade. Buscar o sentido para que elas também sintam o amor de Deus. E sabe como que essa criança vai sentir o amor de Deus? Através da minha vida, da sua. Porque nós temos experiência. Por isso que nós temos que buscar do Senhor sabedoria, criatividade, o Espírito Santo, para que ele possa nos dirigir. Então, ponto central, diga à criança o quanto Deus e você a ama, para que ela se sinta amada e reconheça o potencial e o valor que ela tem. Olha quantas vezes a gente se sente sozinha. E em alguns momentos você acha que você, mesmo você sendo adulto, tendo o Espírito Santo, tendo amigos, já passando por todas as dificuldades, você não se sente sozinho? Já não teve momento de você se sentir sozinho? Quem disse para você que é diferente com a criança, com o adolescente? Ele também se sente sozinho. E nós estamos vivendo ataque do inimigo de todos os lados. As nossas crianças, elas estão sofrendo ataques do inimigo. E quantas crianças, eu trabalho em 2 escolas, eu trabalho com aluno, hoje mesmo tinha uma aluna na coordenação chorando, desesperada lá. E aí a coordenadora havia saído, e aí me chamaram para ir lá, porque a menina não aceitava falar com ninguém. E aí eu cheguei lá, aquela criança chorava. Eu falei, minha filha, que foi? E ela não falava nada. Aí eu senti que era uma opressão maligna. Eu falei, meu Deus, o que que foi? Comecei, abracei aquela menina. E aí eu comecei só a cantar no ouvido dela. Eu senti que ela estava com uma amargura, uma tristeza tão grande, irmãs. Eu falei, Jesus, o que essa menina tem? E ali no, abracei ela, comecei a passar a mão nos cabelos dela, comecei a cantar no ouvido dela, louvei o Senhor, os 2 hinos, e eu falei para ela, você se sente amada? Ela falou, não, eu não me sinto amada. Ela falou, desde que a pandemia aconteceu, que eu fui para casa, que eu não vi meus amigos, eu me sinto sozinha. E não sei por que eu ainda estou aqui. Uma menina dizendo isso é muito triste. Como a gente vai achar que criança não sofre? Nos dias de hoje, as crianças estão sofrendo, os adolescentes estão sofrendo. E muitas das vezes a gente não está olhando para esse sofrimento. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Então, quando vocês encontrarem com os alunos de vocês, na pregação, quando vocês se encontrarem com essas crianças, eu pergunto para elas, primeiro eu começo com quebra-gelo. Vocês se sentem amados? Eu faço isso com os meus filhos de manhã, antes de irem para a escola. Quando eles acordam, a primeira coisa que eu faço, eu abraço eles bem, fico lá, abraço, seguro, eles tentam sair e eu fico lá. Aí depois que eu dou aquele abraço, eu pergunto para meus filhos, você se sente amado? E mãe, sinto. Sente amado por mim? Sim. Você se sente amado por Deus? Sim. Assim também com as crianças, irmãos. Para que eles sintam esse calor. Para que eles entendam que nós os amamos. Não só por palavras, mas por gestos, por ações. E se nós que somos pecadores, somos falhos, sabemos amar eles, imagina Deus. Então, que essa criança, esse adolescente, ele venha se sentir amado. Seu amor e bondade ajudarão as crianças a compreender o amor que o Pai Celestial, Jesus Cristo, sente por elas, além de ajudarem a amar as outras pessoas. Então, pergunte à criança, você se sente amada por Deus? Você já tiveram a oportunidade de falar isso com as suas crianças? Alguém aqui já tinha feito isso? Pode, se sente à vontade para falar? As meninas que entraram aí agora. Como que vocês recebem essas crianças na sala? Ou na igreja, no ministério de vocês? Qual o quebra-gelo que vocês costumam fazer? Podem me falar?
Meninas, estão me ouvindo? Estão quietinhas hoje? Rosângela, como que você recebe suas crianças? Oi, olha, tudo bem? Geralmente, assim, é, eu vou receber eles na porta, né? Eu trabalho com da faixa etária de 3 a 5 anos, né? E, assim, sempre recebo eles na porta ali, com abraços, abraçando eles, pergunto para eles o que eles fizeram durante o dia, durante aquela semana, e a gente vê assim que eles ficam muito felizes quando se faz isso com eles, né? Que você está dando essa importância para eles. E aí, às vezes, quando aí já está todo sentado, eu sempre pergunto para eles, né? O que foi de mais importante que um deles fizer que quer contar para outra turma. Aí todo mundo como quer contar, né? Que essa faixa etária aí todo mundo quer contar uma historinha. Mas geralmente eu faço isso. E gosto muito de abraçar e dizer que a tia ama vocês. Isso mesmo, Rosângela. Tem que fazer esse aquecimento, buscar fazer com que a criança se sinta esse afeto, porque Deus, ele vai se representar na vida da criança, mas ela precisa sentir. Carolina, como você recebe as crianças? Carolina? Acho que a Carolina é que entrou no ministério, tem um desejo de entrar no Ministério Infantil, né? Não lembro agora. Acho que é ela mesma. Mais alguém quer falar? Tá, então vamos passar para frente. Eu Janaína? também, eu também trato as crianças com Janaína, muito seu amor, microfone muito tá carinho. ligado. Eu abraço muito elas, né? Falo para elas que eu amo elas e que Jesus ama elas. E eu também trabalho numa escola, né? E lá eu sempre abraço as crianças vêm e me abraçam, dá todo o carinho delas para mim e eu para elas também. Sempre estou louvando, adorando ao Senhor, então elas me vê adorando. É isso. Na educação infantil, maternal, né? Isso. Maternal, você falou para mim na última aula. Exatamente. E você tem percebido, Janaína, esse comportamento de tristeza nas crianças, na escola? Sim, sim. Muitas crianças, inclusive, que lá é maternal, tem criança do nono, do oitavo ano, que nem tinha uma menina do sétimo ano, que ela vivia, sabe, ficando nos cantos sozinha, sabe? Aí uma vez Deus tocou no meu coração, fui lá e fiz uma cartinha para ela, escrevi para ela, viu, Jesus te ama, você é linda, eu quero ver você sorrindo. Aí eu fui até a classe levar para ela. Então eu procuro fazer isso com as crianças da escola, sabe? Então, mas Isso. normalmente a maioria das crianças são, viu? Porque são crianças que não conhecem a Deus ainda. São desse Exatamente, jeito Janaína. depressivas, a gente vê muito isso mesmo. Nós temos que tomar esse cuidado. Nós estamos tendo criança dentro da igreja também, Janaína. Sim, é Então, verdade. meninos, se vocês tiverem a oportunidade de fazer visita nas escolas, contar histórias, aceita o desafio. As escolas precisam de nós lá, tá bom? Verdade. Vamos então para o próximo slide. É verdade, meninas. Parece que nós não vou ser útil, que tem muitas professoras. Não é verdade, meninas. As professoras sempre falam, "Dani, pode vir nos ajudar de outras escolas, porque elas elas não têm a didática que a gente utiliza na igreja, né? Na É, sala de aula, é muita teoria. Então, quando elas sabem que alguém conta história, aí elas começam a ligar, até assim eu falo para as meninas, se alguém puder especializar só em contação história, dá até para viver de contar história, porque é, é festa, é escola, é palestra, eles sempre buscam um contador de história. Eu não consigo ir por conta
Às vezes eu pego na hora atividade, um dia assim, mas é difícil por conta da carga horária. Vamos lá. Então, uma das coisas que nós devemos pensar no Ministério Infantil, não só no Ministério Infantil, né, Janaína? As meninas que são pedagogas, é a questão do planejamento. O planejamento é a ferramenta que auxilia tanto na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial e na nossa vida de familiar. Olha só, nós mulheres trabalhamos por fora, cuidamos de casa, cuidamos dos filhos, cuidamos da igreja, e se aparecer alguma coisa para fazer fora, para ajudar a fazer serviço social, a gente se pronuncia dizendo que vai ajudar. E então, isso às vezes tira as nossas forças. Errado, tia Daiane. Se você estiver dentro do seu planejamento, que não vai prejudicar a sua família, que eu sempre penso, deixa eu ver, vai tirar meu horário que eu tenho com a minha família, o horário que eu tenho com o Senhor. Não. Então, se eu tenho uma brecha ali, está dentro do planejamento, então eu aceito. Se não estiver no planejamento, não dá. Tem que dizer não, tá? Então, o planejamento das aulas na escola e na igreja é de suma importância. Não é só pegar as crianças e jogar dentro da salinha, achando que lá é lugar para se ficar, as crianças ficarem lá pulando. Já entrei em salinha que a professora que está ali, ou a tia que está cuidando, oi, meu amor, tudo bem? É a menina Carolina. Beijo da tia Daiane. Eu já entrei em salinha que a tia tá descabelada. Ela não consegue. Manda beijo pra ela. Não aguenta. Beijo. Mas aquela sala, ela tem que ser. Você tem que explicar para o pai o motivo que aquela criança está indo ali. Ela não está indo para fazer bagunça. Porque, querendo ou não, ela está dentro da casa do Senhor. E nós devemos ensinar as crianças a ter respeito. Por mais que ela esteja em uma sala anexa da igreja, ela tem que ter respeito pela casa do Senhor. E o momento que ela entrar dentro da sala, ela tem que ter reverência. Então, não é porque ela está numa igreja, ela é criança, que ela vai ficar correndo para todos os lados, não. A gente vai... Claro que tem culto que demora 2 horas, 3 horas. A criança vai ficar um pouco agitada, né? Mas, desde o início, tem que ser feitas as regras com os pais. Ó, ela vai ficar aqui na sala. Primeiro, o que vai? Ó, nós vamos fazer o acolhimento com essa criança. Depois que a gente acolher a criança, aí nós vamos fazer uma oração. Vamos cantar 1 ou 2 louvores com ela. Aí, depois, nós vamos fazer ali, eu não sei se vocês fazem um lanche, na nossa igreja a gente faz, lá na salinha, a gente já faz oração, aí canta, aí vai para a palavra, depois vai para uma atividade complementar, e depois da atividade complementar, aí eles vão lanchar, e aí a gente termina. Mas aí o pai já sabe como que é feito, como que ocorre lá dentro. E ele não vai ficar me jogando a criança de qualquer jeito para eu ficar doida, tá? E aí eu sei o número, mas atende somente aquela criança? Não, vem visitante. Então a minha sala, ela já tem cadeiras a mais se vier os visitantes. Tem bancos a mais. Se encher, eu mando buscar mais. Mas aí os visitantes também eu explico aquela regra. Mas para isso acontecer, eu já planejo como que vai ser. Eu já sei o que eu vou fazer, qual a história que eu vou contar, o que eu quero que a criança aprenda. Então, tem que estar dando planejamento. É o que eu chamo de plano de ação. Então, planejamento, quais são os conceitos ou verdades mais importantes que a criança deve aprender nessa lição? Então, quando você for planejar, você já tem que se perguntar o que eu quero que essa criança aprenda com essa lição. Não simplesmente contar a história, ir lá, pegar o livro e ler, né? Ah, Jesus entrou lá, tá. Não. Olha, essa lição aqui está falando de Samuel.
que eu quero que a criança aprenda com a lição de Samuel? Tá, eu preciso que a criança aprenda que ela vá aprender a ter um tempo com Deus para ela ouvir a voz de Deus. Eu coloco lá no meu caderninho. Quero que ela aprenda a ouvir a voz de Deus. Com essa lição, poderá ajudar as crianças. Como que vai poder alcançar a fé em Jesus? Eu vou mostrar para as crianças que através de Samuel, ele tinha obediência à mamãe, ao profeta Eli, e ele obedece através da autoridade que ele tinha terrena, ele também aprendeu a obedecer à autoridade divina. Então, eu tenho que ter isso em mente. Depois que eu tenho esses 2 pontos central, aí eu posso te contar a história. Porque senão fica muito... a história ela fica muito assim, concreto, contar de qualquer jeito, sem ênfase, não vai fazer sentido. Você vai dialogar com essa criança para que ela possa entender. Próximo slide aqui. E aqui eu coloquei, aqui até grifei. Por mais que você tenha um planejamento, um plano de ação, você vai contar essa história, tenha a sua sala, você tem que lembrar que o maior recurso a ser usado é você. Por que você? Porque é você que vai ser usado nas mãos de Deus. É você que tem que pedir para o Senhor, eu não tenho aqueles visuais bonitos, porque às vezes as pessoas acham que a pregação, contação de história, aí eu tenho que ter um visual bonito. Aí eu tenho que ter aquelas mãos, eu tenho que ter isso. Não. O maior instrumento a ser usado é você. Então, o que tem que ter? Comunhão com o Papai do Céu. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. E pedir para o Senhor. Porque eu já preguei numa congregação, eu lembro até hoje. Minha primeira congregação, meu pastor me enviou para pregar para as crianças. Ligou e falou, tia Daiane, vai ter um culto. Nem falou para mim que era uma festa, e era uma festa. Vai ter um culto e eu quero que a senhora vai levar uma mensagem lá para as crianças. Eu não pregava, eu só era regente na época. E eu lembro que eu coloquei, fiz 2 coraçãozinhos, irmãs. Fico até com vergonha hoje quando eu penso naquilo. Mas foi a maneira que Deus me mostrou que ele ia me usar com o que eu tinha. Com que ia me usar porque eu tinha o Espírito Santo de Deus. Mostrava o meu amor na obra do Senhor. E fui eu com aqueles 2 coraçõezinhos. Quando eu cheguei, que eu vi que era uma festa de criança. E sabe qual era o tema? Soldadinhos de Cristo. Todo mundo fantasiadinho lá com os uniformes de soldadinho. Eu olhei e falei, o que eu vim fazer aqui? Mas chorei. Aí eu chorei. Misericórdia, Senhor. Eu lembro que ficou marcado. Aí eu fui lá, porque já acostumada com as crianças, né? Que regente faz de tudo um pouco. Cantei os hinos e ilustrei uma história. Peguei a Bíblia e ilustrei. Falei para as crianças, eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor. Peguei até aquele de Jesus e os discípulos, né? E comecei a falar, quando eu falar Jesus, vocês falam Rei dos Reis. Quando eu falar discípulos, vocês contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu peguei aquela história, passagem da Bíblia ali, e ilustrei ela, porque eu não tinha nada ali para aquela pregação. E eu comecei a ilustrar a história, depois eu fui falar dos corações que serve o Senhor, e depois eu já ilustrei ali um soldado, tudo, mas foi tudo na hora. Quando eu vi as crianças estavam chorando, o Senhor já estava batizando, foi algo lindo. Mas então, não tem um recurso que você quer, mas você tem um Espírito Santo de Deus que vai te dar criatividade. E é necessário buscar. Conhecimento prévio dos alunos. Então, vale-se do conhecimento de seus alunos. Não, a gente não pode pensar que a criança não vai entender nada, né? A criança não entende, então eu vou chegar e depositar as minhas experiências. Não. Primeiro eu tenho que entender o que a criança já sabe sobre aquela história. Ontem mesmo, meu filho estava rindo, que eu fui pregar numa igreja, e eu começo, vocês conhecem a história tal?
E uma criança falou assim: "Ah, de novo!" Porque ela já conhece aquela história. Só que, por mais que seja de novo, nós vamos contar ela de outro jeito. Porque Deus usa as mesmas ferramentas, só que de forma diferente, né? Então, pergunte para a criança o que ela sabe daquela história. Quero instiga ela a falar, porque isso vai fazer com que ela memorize. E aí, quanto mais ela falar com você, mais vai marcar. Mas nós temos a memória de curto prazo, que é aquela que a gente aprende e daqui a pouco esquece. E temos a memória RAM, que é de longo prazo, que anos fica. Você só tem que voltar para lembrar dos detalhes, mas pode observar que você tem coisas que você guarda, ó, não esquece. Você tenta ali, mas por que eu não consigo? Porque ela ficou registrada na memória curta. E quando você instiga a criança a falar, a relembrar, ela vai para a memória longa, tá? Então, atividades complementares, é o que eu falei. Mesmo você fazendo a contação de história, você falando sobre aquela história, depois você tem que dar uma atividade complementar. Essa atividade complementar, ela não pode substituir a história. Por exemplo, eu vou chegar lá com uma atividade e já vou entregar para minha criança. Não. Mesma coisa acontece no maternal, tá, Janaína? Eu não posso chegar com uma atividade sem antes ter o conhecimento prévio, contar. Lá, a criança, com certeza, o seu maternal começa com quantos anos? 2? 2 anos lá no seu maternal? Janaína, tá me ouvindo? Então, mesmo sendo no maternal, você não pode deixar de contar, instigar a criança a respeito da contação de história. Você tem que fazer esse percurso, que é detalhar os acontecimentos. E depois você vai para uma atividade mais lúdica com ela. Nem que seja de pegar a mãozinha, colocar lá, desenhar, né, a história com o dedo, fazer com que a criança faça o desenho livre. Mas antes desses desenhos, ou antes das atividades que vai ser realizada na sala de aula, é necessário fazer a contação da história. Se for para uma pregação, do mesmo jeito. A pregação, você faz o quebra-gelo, que é fazer com que a criança prenda atenção. Os 10 primeiros minutos, essa criança tem que prender a atenção em você. Porque a atenção da criança, ela é muito rápida. Prendeu a atenção, aproveita os 10 primeiros minutos, começa a contar a história, porque depois desses 10, 15 minutinhos, a criança já vai se dispersar e ela não vai dar mais atenção no que você está falando, não com toda a atenção. Depois, você faz um quebra-gelo novamente e toma atenção para você poder retomar retomar a atenção dessa criança. Por isso que você vai utilizar uma atividade complementar. Dentro da história que você ilustrou, que você contou, que você pregou, você utiliza uma atividade complementar. Quando é pregação, você vai utilizar essa de forma fazendo com que a criança venha te responder algo de dentro da pregação. E se é na salinha com atividades, é uma atividade sobre ligar, responder, caçar palavras. Então, você vai fazer complementar, mas não vem antes da contação de história. Quando você fizer uma contação de história, você coloque experiências. Porque a sua experiência vai fazer com que a criança ela venha usar a imaginação. Quando você está contando, pode ver, quando nós estamos numa roda de amigos e alguém começa a contar um caso, isso faz com que você se lembre de algo que aconteceu por conta de um relato de alguém. Então, as suas experiências, olha, tal dia, eu estava tão triste lá na minha casa. Eu estava sozinho e o Senhor começou a falar comigo. Eu peguei a minha Bíblia e fui ler, e o Senhor abriu uma palavra ali. E aquele dia eu encontrei a palavra do Senhor que falava comigo exatamente o que eu precisava. Então, a criança vai, olha, papai do céu falou com a tia, assim como falou com Samuel.
Então, assim, toda palavra que você vai ilustrar, que você vai ensinar, pregar, traga um relato, traga uma experiência sua. Eu tenho certeza que pode ser simples. Você não precisa ser um milagre, ressuscitou ou curou. Não, mas é algo simples, porque todos os dias o Senhor tem feito um milagre na minha vida e na sua. E a criança, ela precisa conhecer esses milagres. Então, quando você faz isso, você faz com que a memória dessa criança, ela venha ter, ela venha a fazer imaginação, a ter imaginação, principalmente se você detalhar por detalhes, e essa criança vai aprender mais rápido. Pronto? Até aqui tudo bem, meninas? Ah, sim, entendi. Então, lá Oi, na estão minha me ouvindo? igreja, por enquanto, não está tendo Preocupada. salinha ainda, né? E eu sou nova, né? Eu comecei agora como coordenadora, então eu Aham. não entrei em salinha ainda com as crianças. Mas é bom eu estar aprendendo, né? Para depois passar para elas. Exatamente. Até como não tem ainda, é até melhor que você já comece certo, né? Porque para não acharem que a sua salinha vai ser o cantinho da babá, porque confundem a questão do Ministério Infantil a lugar das crianças brincarem. A gente tem um lúdico, né, Janaína? A gente ensina com o lúdico, mas a gente ensina a palavra de Deus. Eu falo para os irmãos, irmãs, eu não, fala, vem dar uma palavra para o ciclo geração. Eu vou. Para os jovens, eu vou ser professora das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E de vez em quando eles me chamam para pregar para os irmãos lá na sala, na IBD, né? Para ensinar lá também. E eu vou, não falo não. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para eles que eu também conheço a palavra de Deus. Porque no começo eles não me chamavam para ilustrar a lição. Aí um dia esse faltou, e como eu sou coordenadora, eu fui lá ensinar, né? Aí falou, Mandaiana, eu achei que você só contava historinha para as crianças. Falou, irmão, como assim só conta historinha para criança? A gente que ensina a palavra de Deus, tanto para criança, jovem, adultos, há essas historinhas que o senhor está dizendo, que o senhor acha que não é nada, essa historinha é que faz uma pregação. Essa historinha, quando eu ensino a criança sobre Samuel, sobre Jesus andar sobre as águas, é a historinha que você aprendeu. Você aprendeu quando era criança. Depois dessa historinha, ela se torna um sermão. Só que se você utilizar as ilustrações, esse sermão vai ser maravilhoso. Porque quando eu falar do sermão, contar sobre o milagre da multiplicação, eu vou utilizar os detalhes e eu vou chamar a atenção. Às vezes a gente observa uma pregação muito eloquente e o irmão acelera. E aí ali faz aquele retetelo, mas passou dali, ninguém lembra o que ele pregou. E aí, o que o irmão pregou? Não sei, foi uma bênção. Mas qual foi a pregação? Menina, foi um negócio bom, mas não sabe. Quando alguém começa a falar, a ilustrar o sermão, ele vai lá e dá detalhes daquela história. Irmão, foi uma benção. Olha, ele falou isso. Nossa, ele falou uma coisa que eu não havia percebido no sermão. Olha, e ele vai contando os detalhes. Então, não é contar apenas historinha. É saber a palavra de Deus com detalhes. E vocês vão fazer a diferença. Porque tem que tirar da imagem que eles têm que a salinha das crianças é lugar de brincadeira, é lugar só para elas ficarem lá, para não fazer bagunça na hora do culto. Não é assim que funciona. A salinha das crianças é lugar de ensinamento, lugar que elas vão aprender a palavra de Deus e elas vão aprender para poder ensinar as outras. Eu estava até, semana passada, a menina me chamou. Ela falou, lá na escola, não na igreja. Daiane, você conhece aquele aluno ali? Ele é da sua igreja. Eu falei, é da minha igreja, mas eu não lembro dele. Ele está ensinando quem foi Lúcifer. Aí eu, como assim? Ele está lá falando, olha, Lúcifer foi um anjo caído que ele sentiu muita inveja de Deus.
E aí Deus mandou ele embora do céu. E as pessoas hoje adoram a Lúcifer. E eu achei tão bonito o jeito que ele estava falando, porque as crianças não costumam utilizar o nome de Lúcifer. Elas usam o que elas escutam, né? Ah, o diabo, o ser mal. Mas eu achei muito interessante porque quem ensinou ele a falar Lúcifer. E ele foi para a escola e estava lá na sala dando essa aula. E é uma criança do segundo aninho. Então, as nossas crianças, quando elas são bem ensinadas, elas vão aprender, né? Essa raiz ela vai crescer e aí vai tornar-se essa árvore bonita e um grande pregador da palavra do Senhor. Então, tomem cuidado com a questão das salas de vocês, se vocês tiverem, coloquem as regras, que os papais não pensarem que as crianças estão sendo tiradas de dentro da igreja para ficar lá, você sendo babás de criança, porque vocês não são babás de criança, nem na escola, nem na igreja. Vocês são professores, são instrumentos nas mãos do Senhor, tanto na escola como na igreja. Certo até aí, meninas? Eu tô falando meninas porque não tem nenhum menino na sala, né? Eu olhei aqui e não vi. Então, Jesus foi o nosso maior pedagogo. Então, a base do nosso ensinamento, ela está em Jesus Cristo. Quando a gente vem aprender com Jesus, nós vamos ver que o Senhor ele nos tira da opressão. Viram lá na apostila que eu até usei a questão do... Eu não citei, mas nós temos dentro da grade da pedagogia, a gente utiliza Paulo Freire, que vai falar a respeito da educação bancária, e aí ele faz esse comentário a respeito da educação, né, do oprimido. E aí nós temos Jesus, que vai nos tirar dessa opressão e nos mostrar que ele veio para ensinar. E o Senhor, ele foi um grande mestre. Então, o nosso maior exemplo que nós temos da pedagogia é Jesus Cristo. Então, a pedagogia, que eu falo, pedagogia de Cristo, porque ele conhecia a matéria que ensinava. Quando ele vai lá ilustrar, todos os detalhes ele pega, ele vai usar os instrumentos, né? Aquele momento lá que ele precisa curar o cego, ele pega o barro, ele vai fazendo os detalhes. A mulher adulta, quando é pega em adultério, ele mostra, ele está lá desenhando, né? Ele faz toda uma encenação, todo um detalhe, e depois ele dá um grande exemplo. Ninguém te acusa, nem eu posso te acusar. E em todos os momentos ele sempre faz uma pergunta: aonde estão os que te acusam? Por isso que eu te disse lá no começo, instiga a criança fazendo perguntas, porque a pergunta faz com que a gente aprenda. Quando eu estou estudando, eu vou lá no meu caderninho e fico fazendo perguntas sobre aquele conteúdo. Depois eu vou respondendo. Isso faz com que a gente aprenda mais rápido. Não sei se vocês utilizam também desse recurso. Então, Jesus ele vai nos mostrar que o ensinamento, a base de tudo, o exemplo vem de Jesus Cristo. Então, eu coloquei aqui, a base do ensinamento de Jesus estava nas Escrituras. Então, ele conhecia a matéria, ele é encontrado ainda pequeno, dando aula para os doutores. Então, ele falava, ele utilizava, tanto quando o inimigo tenta acusá-lo, ele, com a própria palavra, ele se defende, porque também conhece a palavra. Jesus conhecia os seus alunos, o Senhor sabia com quem ele andava. Até aquele momento, Jesus conhecia Pedro, conhecia João, Jesus conhecia até o próprio Judas. É porque na última ceia, eu acho muito lindo quando Jesus está ali, mostrando para Judas que ele poderia deixar de fazer o que tinha que fazer. Né? Jesus vai lá, prepara a grande ceia, Jesus prepara detalhe por detalhe, fala assim, Judas, eu sei que você sei que você é um traidor, mas tá vendo aqui a ceia que eu preparei?
Se você quiser, você pode deixar que outra pessoa faça o que você tem que fazer, porque tem que acontecer. Mas não precisa ser você, Judas, porque você andou comigo. Você estava comigo lado a lado. Você foi o meu tesoureiro, uma pessoa com quem eu confiei. Tá vendo toda essa ceia aqui, ó? Olha, eu tô lavando teus pés. Então o Senhor vai mostrando cada detalhe e cada ensinamento. Então ele conhecia Judas e ele estava ali mostrando. Se você quiser deixar que outro vá lá me entregar, pode deixar. Não precisa ser você. Então o Senhor conhecia os seus seguidores, conhecia as pessoas que estavam ali com ele. É preciso que a gente conheça quem é o nosso aluno. Porque dentro da nossa sala, nós temos um aluno que é muito agitado, temos o aluno que é muito quietinho, temos aquele aluno que é muito carismático, aquele que precisa da ajuda o tempo todo. Por que nós temos que conhecer? Porque, de repente, o comportamento muda e a gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança. Tanto que, maioria das vezes, quando essa criança está sofrendo abuso, uma das primeiras pessoas a identificar é o professor, porque ele conhece cada criança que está na sala, ele passa um ano ali dentro com ela. Ele sabe o andar, sabe quando ela... Não, esse menino aí... Ah, ele tá ali fazendo birra. Não, é normal assim. Espera que daqui a pouquinho ele vai parar de fazer birra, vou lá conversar com ele, já sei o que fazer, porque você conhece. Então, conheça o seu aluno, tá? Tem aluno que o papai e a mamãe nunca aparecem na escola. Tem aluno que o papai e a mamãe não é evangélico. Mas você precisa. Faça uma visita, marca uma visita. Tal dia eu posso lá te visitar? Né? É bom fazer isso quando aceita Jesus. Mas tem crianças que não aceitam a Jesus e vão para a igreja. Então você precisa criar esse vínculo de conhecer essa criança. E, se puder, conhecer a família. Então, Jesus reconhecia o que havia de bom em seus alunos e alunas. Então, ele conhecia tanto Judas, Pedro e João e sabia o que tinha de bom em cada um, né? Jesus ensinava as verdades bíblicas de modo simples, mas muito claro. Por isso que ele utilizava as parábolas, para demonstrar. As parábolas, tem um ensinamento muito lindo sobre isso, mas a parábolas ela era para aquela época, porque era o que o povo precisava ouvir. Hoje nós estamos vivendo num outro momento. Por isso nós temos que criar recursos para chamar a atenção dessa criança para este momento que nós estamos vivendo, para que ela reconheça Jesus. Jesus variava o método de ensino conforme a ocasião e o tipo de ouvinte. Tem gente que vai, é o que eu disse lá no começo da live, não é porque o seu ministério infantil é de uma tal religião, de uma denominação, que você vai lá pegar o que está dando certo na outra denominação. Ah, está dando certo lá na outra escola. De jeito nenhum. O seu público é diferente. Hoje, eu estou numa congregação que as minhas crianças são carentes. Então, comunidade, e as crianças são pequeno, o número de crianças aqui onde eu congrego, aqui a congregação, né? Eu faço parte da Ucareté, que é todas as crianças, mas a minha igrejinha, ela é pequena. E não adianta, eu vejo os meninos trabalhando, fazendo coisas lindas. Tem coisas que não dá para me pegar lá e trazer para cá, porque as minhas crianças não têm. Na pandemia, nós sofremos muito, porque eu queria fazer culto live, eu tentei fazer as lives, não deu certo. Por que não deu certo? Porque as minhas crianças não têm condições financeiras de ter nenhum celular. Os pais falavam, ô tia Daiane, não cabe nada. Aí eu vi que não dava certo de manter a questão, eu tinha que mandar atividade, então eu tive que trabalhar de outra forma. Então, qual é o seu público? Você vai ter que observar, vai ter que estudar, pedir a Deus orientação didática para a gente poder trabalhar com a sua criança na sua congregação. Não adianta copiar, não adianta ir lá fazer o que o outro está fazendo porque você achou bonito, tá? Jesus ensinava através de seus exemplos. Isto é a sua vida de obediência. É o meu exemplo que fala mais alto. Então, se a tia Daiane faz, eu também vou fazer. Ah, eu quero... Esses dias estavam brincando lá. Aí eu cheguei, que vocês estão brincando? Ah, nós estamos imitando os professores. E quem que você é? Eu sou a tia Esperança. Ah, eu sou a tia Daiane.
Então, assim, ai, por isso você tá desse jeito, assim, de vestido, é que a tia Daiane só usa vestido. Achei bonitinho. Então, elas espelham em vocês, tá? Você é o grande exemplo, né? Por isso que eu falo, se a criança escuta muito xingamento, ela vai xingar. Se a criança vê o papai e a mamãe orando, ela também vai aprender a orar, e isso vai ser base na vida dela, sempre. Então, exemplo é fundamental. Porque às vezes a gente quer falar, ensinar, e aí a criança nos vê lá xingando no trânsito, a criança nos vê desrespeitando o idoso, cortando fila. Muitas vezes o adulto fala não corta a fila, mas ele é o primeiro a cortar a fila do banco, né? E assim por diante. Então, a obediência, ou então hoje, que é uma situação corrente, que é a falta de respeito com as nossas autoridades, inclusive com a política, né? Que está aí difícil, e a gente às vezes acaba se esquecendo que tem uma criança perto e ela está escutando o que você está falando. Então, se você não obedece às leis, você também não obedece às leis de Deus. E essa criança precisa entender que é necessário obedecer às leis do homem, respeitar os mais velhos, a autoridade da igreja, os professores, os líderes, regente, pastores, para que ela também tenha um respeito com a autoridade divina, que é o nosso Deus. E dessa forma, nós vamos. O que eu preparei para vocês é a introdução, né, dessa base bíblica de hoje, para a gente conhecer que nós vamos estar focados, a nossa base vai estar focada em Jesus, que é o nosso maior exemplo da pedagogia, tá? E fundamentada no ensino da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se nós estivermos ligados no trono da graça, ele estará ligado conosco e vai nos dar criatividade e sabedoria para que a gente possa ensinar as nossas crianças. Amém, meninas? Vocês querem me contar alguma coisa? Um estralo aí que vocês tiverem quando nós estávamos aqui nessa aula? O que veio na mente de vocês, no coração? Alguma Daiane, vou contar experiência para a gente finalizar? Oi. Rosângela, vai falar? Isso. Eu falo uma experiência que eu tive com uma criança na igreja. Nos cultos de Santa Ceia, nós não temos o culto na salinha, né? E um chegou para mim e falou assim para mim, assim que eu comecei a trabalhar com eles aqui no culto, né? Aí um chegou lá perto de mim e falou assim, tia, não vai para a salinha hoje? Falei, não, hoje nós vamos fazer o culto aqui dentro da igreja, junto com o papai, com a mamãe. Não, eu não quero ficar aqui, porque aqui a gente tem que ficar quietinho, e eu quero correr, eu quero pular. E aquilo me despertou, foi como assim um flash, falei, meu Deus, o que essas crianças estão pensando que é lá a salinha? Que nós estamos lá o quê? Para divertir, para brincar, e que não, lá não é igreja. Aí, quando foi o dia da minha equipe, eu fui orando e pedindo, Senhor, me dá uma estratégia para eles entenderem que aquilo ali é uma igreja, que aquilo ali não é uma salinha de recreação, de brincadeiras. E fui orando. Aí chegou o dia da minha equipe, aí eu cheguei bem cedo mesmo, mais cedo, modifiquei toda a sala, coloquei as cadeiras, a gente ficava nas mesinhas, né? Eu tirei as cadeiras da mesa, coloquei tudo em filinha, como se fosse a igreja. E eles chegaram e falaram assim para mim, oi tia, tá diferente hoje a nossa sala. Falei, pois é, tá diferente, né? Que legal, vocês estão gostando? Sim. Aí depois que eles ficaram lá, esperamos que eles vão brincando, né? Aí esperaram todas as crianças chegarem. Aí eu falei com eles assim, olha, o que vocês acharam da mudança da salinha? Tá parecendo igreja, tia. Tá parecendo igreja aqui. Aí eu entrei, entendeu? Falei, pois é, aqui é uma igreja, aqui é a casa de Deus, onde nós chegamos para Deus falar com a gente. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a trabalhar com eles assim. Quando eles chegam, eu espero todos chegarem, né, os alunos. Quando eles estão naquela média, mais ou menos, a quantidade, aí eu
trabalhei com eles e eu falei para eles, quando a gente chega na igreja, quando o papai chega na igreja, o pastor chega na igreja, nós temos que primeiro dobrar nossos joelhos e orar. E dobrei os joelhos com eles e fizemos oração. Até então nunca nos tinha feito isso. E a partir daquele dia, hoje quando eles chegam e eu falo assim para eles, o que que a gente faz quando a gente chega na igreja? Eles já correm e dobram o joelhinho deles e fica debruçado em cima da cadeirinha, aí a gente faz a oração repetitiva. Então, assim, a gente tem que colocar na mente deles que aquilo ali é uma igreja, que eles não estão ali para brincar, nós estamos ali para cultuar. Aí é uma experiência que eu tive que eu achei que talvez passando para o grupo desperta um pouquinho, né? Exatamente, Rosângela. E olha que exemplo lindo que você nos deu, né? Da criança achar que a salinha é um lugar de brincar, e você teve essa ideia, que é o próprio Espírito Santo que toca, de dar essas didáticas, né? Não, que aqui também é a igreja, então vou colocar do jeito que ela tenta para a criança identificar que aqui também ela não pode correr, né? Muito bem. Algo mais, Rosângela? Não, é essa mesma experiência mesmo, assim, que eu achei você falando que lá é culto, que lá nós não somos babás, né? E aí me veio na mente esse acontecimento que teve, que para mim deu fruto bastante, que é as outras irmãs, as outras tias começaram também a colocar enfileiradinho, né? Porque você viu, foi um exemplo, porque no nosso culto, no dia que era a nossa equipe, as crianças ficavam até mais comportadas. E aí começaram Viu? A a diferença. copiar e fazer igual. E a gente viu que deu um fruto bem bacana para a glória de Deus. Glória a Deus. E tem que ser isso mesmo, tem que ensinar que tudo é organizado na casa do Senhor. Só fazer tudo organizadinho. O Senhor é tudo perfeito. Então nós temos que ter essa organização. Porque onde não tem organização é no mundo. As igrejas são. Eu acho linda a organização da igreja. Todas as igrejas têm o, o jeito de começar os seus cultos, né? A liturgia dos cultos são lindas. As crianças têm que aprender, desde pequenininhos, a seguir a liturgia. Alguém mais? Pronto, meninas? Ah, Alguém eu mais quer achei nos muito contar? legal isso aí da Rosângela também, viu? É Amei muito também. bacana, viu? Desse jeito que as crianças vão aprendendo mesmo, né? E eu tô pedindo sabedoria para Deus, né? Que como é a primeira vez eu não trabalho assim, né? Eu tô pedindo sabedoria para Deus me usar, sabe? Para fazer coisas diferentes com as crianças, me usar de um modo diferente. E ele vai usar, Janaína, porque já sabe o desejo do seu coração. Como você propôs a trabalhar para o Senhor e fazer essa obra de ensinar o ministério infantil, você vai colher frutos maravilhosos. Porque a igreja, ela tem uma visão muito do agora, né? Ah, agora, porque você tem um ministério que ele demora a dar fruto, é o das crianças. Porque criança não tem dinheiro. Então, não vai ofertar, não vai trazer dízimo, né? Então, talvez é deixado ali de ladinho. E aí as tias, elas tentam reunir aqui, pegar ofertinha aqui para poder comprar uns docinhos, fazer uma decoração, tira do bolso, né? E às vezes o ministério não reconhece o que é feito. E se você começar a focar, isso é algo que a gente vai receber de Deus a longo prazo. Porque o Senhor, ele irá te abençoar no que você está fazendo do seu coração. Esse propósito que está no seu coração, Janaína, de iniciar essa sala, só de você estar buscando conhecimento para que você possa executar a obra do Senhor com excelência, o Senhor já tem visto. E o Senhor vai te honrar e você vai colher frutos disso. Lá na frente, eu estou já quase 20 anos no Ministério Infantil e eu falo para as pessoas que são líderes do Ministério. Inclusive, eu tenho uma. Ontem, nessa ministração que eu fui, eu estava até comentando com o pessoal da liderança. Falei, você viu como esse líder cresceu? Quando ele começou no Ministério Infantil, eu lembro que em uma das nossas reuniões, porque eu falo muito a questão já que eles gostam de trazer pregadores, né, de fora. Eu falo assim, então a responsabilidade
é de quem chama. Se vocês vão trazer um pregador de fora, vocês têm que cuidar desse pregador. Vocês não têm que levar ele para sua casa. Se você vai trazer de fora, coloque ele num hotel. Você tem que cuidar quem é que vai buscar ele na rodoviária, ou de que ele vai vir, né? Então tem que cuidar, é de carro próprio, é de ônibus, avião, tem que comprar as passagens antes. Então você tem que cuidar. A oferta, não, mas tia Daiane, ele não cobrou não. Falei, amor, ele não cobrou. Mas você tem que dar uma oferta. Aí eu lembro que na reunião, ele falou para mim assim, que ele não aceitava pagar mais que R$ 50 para alguém pregar na igreja dele. O senhor vai me trazer uma pregadora de fora? O senhor vai dar R$ 50 para ela? Mas aí isso deu um bafafá, irmãos. Passou, ó, faz uns aninhos, né? Mas ninguém tirou isso da cabeça do irmão. Aí ontem ele me chamou para pregar lá na igreja dele. Quando eu peguei a ofertinha, eu abri o envelope e a tesoureira veio entregar a oferta, né? Aí eu olhei e falei assim, irmã, quanto tem aqui dentro? A irmã Daiane tem mais de R$ 200. Eu vi que ela ficou meio assim, né? Mais de R$ 200 então me empresta uma caneta, né? Porque como é aqui dentro da cidade, eu não tenho gasto, né, irmãos? Aí eu peguei, fiz lá um agradecimento e ofertei a oferta novamente pro caixa das crianças. Aí depois, no final, ele foi lá agradecer o irmão, porque nós estávamos passando um momento difícil e tal. Pandemia, né, irmãs? Aí eu falei assim, irmão, mas eu estou muito feliz. Porque o senhor abençoou, né? Podia ser outra oferta, outra pregadora. Mas depois de muito tempo, o senhor aprendeu que é preciso ofertar. Ele falou, irmã, depois que eu aprendi a ofertar no Ministério Infantil, o senhor tem abençoado não só aqui. Toda festa nossa sobra dinheiro no caixa. Toda festa o Senhor nos abençoa, os irmãos nos ajudam. E lá em casa também o Senhor tem abençoado a minha família. Porque ele tem trabalhado no Ministério Infantil, ele tem cooperado, o Senhor não deixa faltar. Então, tudo que vocês investirem, eu sei que às vezes vocês têm condição, não sei a condição de cada um, mas eu vejo isso na minha vida também. Eu invisto, mas eu vejo Deus cuidando, irmãs. O Senhor não vai deixar faltar. Vocês podem confiar. O que vocês fizerem, vocês vão receber, porque vocês estão fazendo para o Senhor. Se fazerem para o Senhor, Deus vai abençoar. E ele falou, oh, irmã, depois que eu tirei aquele pensamento de oferta, porque eles não falavam oferta, irmãs, eles falavam pagar ao pregador. Eu falei, irmãos, isso não, a gente não paga, a não ser que o pregador cobre. Se ele cobrou tanto, porque ele vive disso, aí o Senhor paga. Aí você também pode requerer algumas coisas dele. Mas se ele é oferta, nós temos que lembrar que a oferta que a gente dá alçada com amor, o Senhor vai abençoar. E aí ele falou que depois que começou a fazer isso, que nós ensinamos, Deus começou a abençoar a vida dele no ministério. E é do mesmo jeito, Janaína, você tem ofertado ao Senhor o seu tempo. Não sei se você sabe disso, mas esses minutos que vocês estão passando aqui comigo, em outros cursos, porque eu tenho certeza que não é só esse, sempre tem mais, vocês estão ofertando o seu tempo para a obra do Senhor, porque isso aqui a Janaína vai usar lá na escola, que lá ela é remunerada, ela ganha, mas daqui um dia ela vai ter a sala dela na igreja, e tudo que ela aprendeu e mais coisa que ela vai aprender, ela vai empregar na obra do Senhor. Então, vocês estão entregando como oferta ao Senhor o tempo que vocês estão capacitando. Então, saiba que o Senhor vai abençoar a vida de vocês. Tudo que fizerem para o Senhor será recompensado. Certo, meninas? Mais alguma coisa vocês querem colocar antes da gente terminar? Certo. Oi, Luciana, Pai do Senhor, vi que você chegou pro final, tudo bem? Ó, o que eu senti de fazer? Eu vou sempre marcar o nome de quem participar, porque no final eu vou fazer, eu tinha pensado assim, talvez eu dê o certificado, né? Mas eu pensei, aí eu vou fazer a lista de quem participar dessas aulas, e no final que nós terminarmos o curso sobre pedagogia cristã, aí eu vou pegar o endereço de vocês e vou enviar. Só que eu acho que enviar não,
mas eu posso colocar um link e vocês podem baixar no PDF, pode ser assim? Sim. Fica bom, né? Aí vocês imprimem, Sim, pode. né? Daí imprime e cada um fica aí. O bom seria se eu conseguisse ir lá entregar para vocês, né? Mas não posso. Tá, nós vamos fazer o sorteio, tá? Nós vamos sortear hoje mais uma Bíblia. A da Janaína eu já coloquei no... Já coloquei na... Ai, Jesus. No No correio, né? correio. E aí hoje nós vamos sortear. Só que é assim, hoje eu não vou fazer o sorteio lá no Instagram. Hoje eu vou sortear somente para quem está aqui na live, né? Tava pensando, falei assim, por mais que vocês vão lá, curte, continua curtindo e compartilhando, porque assim vocês vão trazer mais gente pro grupo. E assim nós vamos ensinar mais pessoas e vamos trazer, porque hoje nós aprendemos uma grande lição com a Rosângela, né? Essa estratégia da Rosângela aí, ela vai ficar marcada. E aí nós precisamos de mais tias para que a gente possa ter essa troca de conhecimento. Então eu vou fazer o sorteio com quem tá na live. Já que, Janaína, se você ganhar a Bíblia aí, você doa, tá? Sim, eu já pensei nisso. Tá bom, então. Então vou fazer o sorteio Pode mandar para aqui. Sinop. Sinop espera. Rosângela, você é de Sinop? Sim, Qual de Sinop. congregação? Oi? Que ministério? Assembleia de Deus. Ué, o meu pastor era seu pastor. O José Sobrinho? Exato. Isso. A, Ai, como que é o nome da menininha dele? Não é Rebeca. A Radassa. A Radassa foi minha aluninha. Ô, Bem Felícia. na época que eu comecei, que a Radassa era bem pequenininha lá. Ei, Radassa é Aí um Rosângela, dia demais. ele essa. confundiu Gente, a a história Radassa. do Jonas com Rosinha, e ela chegou na casa dele, e na casa do pai dele, e contou que a tia Rosinha contou a história do Joaninha. Rosinha, essa hoje vai sair para São Pedro da Cipa. Não, Sinop, Raquel, fica lá, fica quietinha aí. São Pedro da Cipa. Ai, peraí, vai lá. A Radassa é uma benção, Jesus. Teve uma apresentação que ela falou assim: tia, eu quero ir na frente. Tipo, não, Radassa, vai. Não, eu vou na frente. É aniversário do pai dela. E aí eu tive que deixar ele na frente. Chegou lá, era aquelas umas letras espelhadas que quando chegava na frente, a criança ficava por último. Não, tia, eu não quero ser. Eu tive que mudar a pregação na hora por conta da Radassa. Ela era muito engraçadinha. Quando ela estava na sala aqui, ela falava, toda hora ela vinha sentia que hora que é a hora do lanche, eu tô com muita fome. Oh, e você vai pegar nosso pastor de novo aqui, né? Nosso pastor vai para aí também. Ah, é verdade! É. Como que é o nome dele? Não, peraí, deixa eu lembrar. Ai, agora eu esqueço o nome dele. Ele tá aí há um ano já. Jair Pastor Fagundes. Jair Jair Fagundes, muito Fagundes. bem. É isso mesmo. Olha, pastor vai fazer muita falta. A gente aprendeu a amar ele. Ficou pouco tempo aqui, mas o tempo que ele ficou, nossa Deus. Nós somos Ele é abençoados. uma pessoa muito boa e ele investia bastante no Ministério Infantil. Ele deixava bastante à vontade, assim, para a gente Aham. fazer. É E por se isso que ele vai precisasse de fazer alguma ajuda, falta. ele estava ali do lado. Muito bacana, ele é. Irmãs, é verdade. Ele fez, nossa, foi muito apoiador nosso. Por isso E que esse quando ano o você tem um congresso para mim pastor que ficou apoia o marcante. Ministério Infantil, deslancha mesmo, vai embora, Ai, porque falou, é Jesus, bênção, né? só pouco tempo, mas Deus precisa exaltá-lo. Tá bom, vamos lá. Primeiro, nós vamos sortear o calendário. Vamos lá, vamos sortear o calendário.
Vamos lá, começa de novo. Vamos sortear o calendário. Ver para quem que vai. Calendário vai para. Calendário vai para. Calendário vai para. Keile. Keile Daiane. Vem para Sinop! Agora vamos para a Bíblia. Uhul! Ganhei! Vamos para a Bíblia. Vamos ver quem vai ganhar a Bíblia. Pera aí. Jusilene. Glória a Deus! Jusilene ganhou a Bíblia. Jusilene, da onde que Glória a é? Deus. Não entendi. Da onde que é, Jusilene? Não te entendi. Que cidade? Ah, Buritirama, Bahia. Bahia. Ai, meu pai. Viu, Juliana? Foi difícil mandar a Bíblia para Juliana fora do Mato Grosso. O correio não aceitou. Não aceitou o fluido, gente. Mandar para fora do Mato Grosso. Depois eu vou conversar com você, tá, Jusilene? Tá bom. Tá? Agora, o Keile, você me manda a foto para fazer o calendário? Com certeza, mando sim. Eu vou mandar a minha junto para sair junto com a dela. Deus Minha me foto. livre. Deus me livre. Ô, Essa Rosinha aí, ó, não é gente não, tá? Ela não é gente não, ninguém conhece ela. Raquel, me defende. Olha, ó, eu vou defender a Rosinha, minha mentora, minha mestra, minha inspiração. Eu tenho até uma boneca com o nome dela. Nossa. Meu Deus, isso é amor, hein, Rosinha? I love you, Rosinha. Rosinha não é a tia Rô? Te amo, minha Raque. Te amo, minha Raque. Ô, Rosângela. Agora que eu Oi. vi aqui, não é a tia Rô, a Rosângela? Não sei. Não, acho que você tá não. confundindo. Você tá confundindo com a Rosângela Knuts, não? Ah, é. Penúltimo. Não, minha filha. A Rosinha Iori. Eu sou lá de baixinho, assim, rastejando ainda. Nossa. Rosinha, não fala isso, Rosinha. Acho que de todas nós aqui, você é a mais experiente, tá? Vem não. Olha aí, nós temos Oh, talentos Deus. aí. Glória seja dada a ti, Senhor. Nos abençoe. Para com isso. Nós somos aqui todas servas do Senhor. Olha só, e o Senhor vai abençoar vocês, meninas. Muito obrigada pela participação. Foi muito bom ter vocês aqui. Tem mais alguém que quer falar antes de finalizar? Posso finalizar a live? Amém, meninas? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Aprendi bastante. Deus Amém. abençoe. Eu também Ó, vai chegar aprendi aulas, bastante. vai ter bastante práticas. É que agora, por enquanto, é só mais teoria mesmo, tá? Nós vamos aprender a teoria e depois nós vamos para a prática. As meninas não entendem muito bem quando entra lá no grupo, elas ficam me perguntando no privado. Só que assim, o que eu pensei? Tem um monte de grupo que a gente entra, de recursos, de histórias, e elas ficam o tempo todo mandando molde, mandando atividades, né? Então, assim, o grupo é mais assim para a gente aprender mesmo a palavra de Deus. Se tiver um ou dois, nós vamos aprender do mesmo jeito. E se tiver ideias, a gente manda lá no grupo. Não sou contra, pode mandar as ideias que vocês tiverem no dia que estiver aberto. Eu fechei, esse dia eu até experimentei deixar aberto, não sei se vocês viram, mas daí deu uma confusão a respeito de uma imagem que enviaram lá, de uma santa, e aí elas mandaram mensagem no privado e a irmã não gostou muito, porque tem gente lá no grupo que não é evangélico, é católicos, né? Então, para mim, eu penso que o importante é ensinar a palavra de Deus.
para que elas também ensinem. E eu não ligo com a denominação. Mas tem gente que fica incomodada. Então, vamos fechar o grupo e a gente abre no dia de aula. Melhor assim, né? Certo? Certo. Tá E bom. bora aprender terça-feira de novo. Terça-feira é normal. Deus abençoe vocês. Ótima semana. Restinho de semana. Beijo, Deus Beijo. abençoe, meninas de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe seu lar, sua família. E que tenham todos uma boa noite. Em nome de Jesus. Tchau. Amém. Paz do Senhor para Um vocês. beijo e um queijo para todo mundo. Beijo. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Boa noite para todos. Boa noite, Janaína. Deus abençoe. Amém.